Olá, meus amigos, bom dia a todos. Começando o Diabetes, Café, Informação e Diabetes. Às vezes eu confundo o nome aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Meu glicose começou a subir nesse exato momento. Foi tranquilo a noite toda, mas agora subiu. E eu vou contar para vocês o que aconteceu agora. Eu não comi nada, tá? Não coloquei nada. Estou aqui agora com café, a primeira coisa que eu vou tomar. Mas eu liguei na Latam por conta de um voo. Gente, eu fiquei 1h20 no telefone com a Latam. Acho que eu fiquei tão irritado na hora que aí aqui, ó, olha o estresse aqui, ó. Essa subidinha aqui, ó, mais rápida, foi exatamente pelo estresse. Eu pedi para fazer uma mudança de voo. Eles me mandaram um link que eu não conseguia fazer o pagamento. Aí eu liguei novamente lá para eles. Aí eles queriam cobrar R$1.600, sendo que a passagem tá R$600 no site deles. Enfim, mas eu acho que isso aqui é um exemplo claro aqui de questões que acabam afetando o controle glicêmico. Questões que vão além, né, do que você come, independente de ser carboidrato, gordura. Outras questões como infecções, como um resfriado, como a questão emocional, tudo isso acaba influenciando no controle do diabetes. E eu acho que muita gente também passa por isso. Eu vou dar bom dia para vocês, dizer que daqui a pouquinho eu vou ter uma convidada aqui muito especial para a gente falar sobre um tema relevante, atual, que vale a pena você que me acompanha aqui, você que usa as redes sociais, permanecerem aqui, você que convive com diabetes, para falar sobre esse propósito, né? O objetivo que a gente tem aqui, que parece que as coisas estão mudando. Mas antes, deixa eu falar aqui bom dia para Ana, para Bárbara, para Cidinha, meu doce diabetes, bom dia para você também. Gente, aliás, enquanto essa minha convidada não chega, eu quero falar sobre um estudo, uma técnica nova, foi publicada em uma revista científica que pode, no futuro, significar a reversão do diabetes tipo 1, né? Eu estou aqui com os dados. Os cientistas deram um grande passo, a gente vai trazer essas informações em breve numa reportagem, num texto mais completo, tá? Os cientistas deram um grande passo para transformar esse tratamento e o mais importante, né, sem cirurgia invasiva. Esse estudo é esse aqui, quer ver? Deixa eu pegar aqui, Marcelo. É esse estudo aqui. Opa. Esse aqui, ó. Esse estudo aqui, ó, científico, publicado em uma revista renomada. E ele traz pontos importantes que eu queria compartilhar com vocês, porque eu separei aqui, ó. Aqui. Meu Deus, quando você precisa achar, você não acha, né? Ó, um estudo publicado numa revista científica renomada, que pode representar um grande avanço no tratamento do diabetes tipo 1. Cientistas desenvolveram uma técnica inovadora que melhora a vascularização das ilhotas pancreáticas, eu estou usando o aparelho, tá? Antes do transplante, garantindo maior sobrevivência e funcionalidade dessas células responsáveis pela produção de insulina. A pesquisa, conduzida por uma equipe de Weill Cornell Medicine nos Estados Unidos, demonstrou que o uso das células endoteliais reprogramadas permitiu que ilhotas humanas transplantadas sobre a pele de camundongos com diabetes sobrevivessem e revertessem a hiperglicemia de maneira sustentável. Então é uma nova terapia, um novo tratamento que eles estão estudando, está em fase inicial, foi testado agora em animais e agora será testado também os próximos passos em humanos. Então a ciência está avançando também em relação a essa nova técnica relacionada ao transplante de ilhotas pancreáticas que produzem insulina, né? Como manter essas ilhotas
vivas, funcionando bem num transplante, e a gente vai trazer os detalhes desse estudo ainda numa reportagem em breve, tá? Aí tem umas pessoas aqui, daqui a pouco eu vou ter uma convidada especial para falar sobre um tema super atual. Meu filho de 14 anos tem diabetes tipo 1. Hoje ele tem 16 anos, preciso muito de ajuda. Ele é atleta de alta performance, tá vendo? Mas não se aceita como uma pessoa com diabetes tipo 1. Acho que é um grande desafio, principalmente pelo que a gente está vendo, né? Inclusive, gente, eu queria trazer aqui um ponto importante. Sabe a história daquela jovem de 12 anos, uma menina de 12 anos, lutadora de MMA, que convive com diabetes tipo 1? Os ataques foram tantos contra essa menina que ela pediu autorização da mãe dela para poder gravar um vídeo para poder colocar o posicionamento dela e tudo aquilo que a gente já tinha colocado também na reportagem. Ela pediu desculpas, ela não pediu desculpas, ela agradeceu ao oponente dela, parabenizou pela vitória e disse que naquele momento, o vídeo está disponível aqui nas minhas redes sociais, tá? Porque a gente pediu autorização da mãe pra gente repostar, porque assim que a gente colocou que ela tinha os árbitros ali tinham pedido para ela retirar o sensor de glicose antes de subir no ringue, minutos antes, e teve todo um debate, ela ficou perdendo tempo ali discutindo com o árbitro. Ela subiu, lutou, ela fez bonito, a oponente também fez bonito e ela acabou perdendo a luta. Isso foi de fato. E quando a mãe procurou, ela disse que ela tinha sido abalada, que isso interferiu no resultado, até porque a gente está falando de uma menina de 12 anos, independente, se fosse um adulto também poderia ser prejudicado por passar por uma situação como essa, talvez de vergonha, de medo. E ela disse, né, no vídeo dela, primeiro ela agradece ao carinho que ela recebeu e se posicionou em relação aos ataques. Gente, é uma menina de 12 anos que estava lutando, isso virou notícia e as pessoas estão atacando. E o pior de tudo, pessoas que convivem com diabetes, independente do tipo, tá? As pessoas estão atacando as outras que convivem nas mesmas condições. E aí ela gravou um vídeo dizendo assim, olha, na hora que retiraram o meu sensor de glicose, sim, eu fiquei abalada, eu perdi a concentração, eu subi no ringue, esqueci o nome do ringue ali, eu tô falando ringue, mas é porque eu não lembro o nome. Eu subi ali desconcentrada, preocupada, e isso com certeza deve ter refletido também no meu desempenho. Então é só pra gente lembrar, gente, que aqui a rede social, apesar das coisas acontecerem, é pra gente fortalecer a nossa luta por acesso, a nossa luta por igualdade, a nossa luta por ter possibilidades, para que as pessoas entendam a condição, que ela entenda, né, que as diferenças entre os tipos de diabetes. Isso não significa que a gente precise diminuir, né, outros tipos de diabetes ou achar que o nosso diabetes é mais importante que o do outro, porque cada um sabe de si, né? Acho que é uma luta que todos nós temos que ter, independente, né, do tipo de diabetes. Acho que as complicações do diabetes, independente também desse tipo que eu estou falando, elas são as mesmas se a pessoa não cuida. E o nosso objetivo é levar a informação para que as pessoas aderem ao tratamento e que elas evitem essas complicações do diabetes. Ah, mas é que diabetes não é tudo igual. A gente sabe que não é tudo igual, mas as complicações são iguais. E o que altera no nosso organismo praticamente é a mesma coisa, que é a glicose. E os efeitos da glicose alta, independente também do tipo, podem trazer prejuízos. E aí é por isso que é tão importante a gente reforçar essa questão da educação e a gente sim lutar pelo seu tipo de diabetes para ter acesso ao tratamento adequado, mas para isso não é necessário você dizer que o outro tipo de diabetes não é importante, porque isso, ao invés de fortalecer a nossa luta, ela vai só piorando o que a gente busca de verdade, né? E é muito triste quando você vê uma menina de 12 anos ter que vir nas redes sociais falar para o público que, assim como ela, convive com a condição, né, com o diabetes, para dizer que assim, olha gente, de fato isso aconteceu sim,
eu senti desse jeito, e as pessoas terem que respeitar. E uma menina com 12 anos com uma postura adulta tendo que se posicionar diante de tamanhos ataques assim, né? E esse não foi o único. A gente tem o caso, né, da mãe que estava lá com o filho na escola e não tinha ninguém para prestar ajuda, uma criança de 5 anos, e acabou acontecendo isso, e muita gente também criticando. A gente pode não concordar com algumas coisas, mas não precisa atacar, porque as redes sociais acaba dando uma certa liberdade que ela pode ser muito perigosa para quem está do outro lado, porque você acha que você fica impune, porque a gente não tem regras nas redes sociais. Você não pode ir numa televisão e começar a xingar os outros, porque existe uma regra ali, né? Você não pode ficar atacando os outros, porque existe uma legislação que organiza, né, como funciona uma televisão. Nas redes sociais a gente não tem isso, né? E aí alguns falam que se fizer isso é censura, enfim. Mas o que a gente está caminhando é para um lugar muito perigoso, porque aqui onde a gente encontrava acolhimento, o canal Um Diabético ele foi criado em 2017 para poder acolher e compartilhar experiências, né, entre pessoas com as mesmas condições. Quando você vai viajar, encontra alguém da sua cidade em um lugar bem distante, não parece que aquela pessoa é familiar, mesmo você não tendo contato com essa pessoa, você não vai lá e abraça ela, conversa com ela e tal. O problema é quando você tem uma condição como diabetes, quando alguém fala, eu tenho diabetes, parece que você se aproxima dessa pessoa, né? E você acaba fazendo uma troca para entender qual é a realidade, aprender com essa pessoa, saber quais são os desafios dela. E a rede social foi criada para isso, né? Para a gente ter esse momento de acolhimento. Só que ela foi ganhando uma proporção e seguindo um percurso que está muito perigoso, porque as pessoas estão atacando independente de quem seja. Elas atacam uma criança, elas atacam uma grávida, elas atacam um idoso, elas estão atacando todo mundo, quando era para a gente poder acolher e tentar lutar por melhores condições de tratamento. Então a gente está tendo uma certa mudança aí de mentalidade sobre o que a gente busca aqui nas redes sociais. Eu vou chamar a minha convidada de hoje. Deixa eu ver aqui se eu convido ela. É uma pessoa que vocês já viram aqui algumas vezes no canal. É uma amiga. Chegou. Oi, bom dia, Elo e Beth. Deixa eu ajustar aqui. E aí, meu amigo, bom dia. Bom dia, eu sei que você já está na correria, mas é um prazer tomar um café com você. Café, informação e diabetes. Todo dia, praticamente, eu tento sentar aqui para a gente tomar um cafezinho e falar sobre diabetes e debater alguns temas que, às vezes, as redes sociais elas não permitem que a gente fale num post só, né? Ou a escrita, ela dá várias interpretações, ou um vídeo, às vezes, um recorte, ele também não passa toda a informação, ou para as pessoas que talvez não entenderam qual era a mensagem. Então, aqui, o nosso objetivo é trocar uma ideia. Você que convive com diabetes tipo 1, é uma mulher adulta, casada, que tem uma família. Já foi uma criança com diabetes também, né? Já. Então, primeiro, bom dia. Obrigada. De novo, meu amigo, sempre muito bom. Parabéns pelo vídeo de ontem. A gente já tinha conversado. Quer dizer, trouxe uma reflexão onde cada um, tenho certeza, se sentiu abraçado. Menina, eu tive uma falta de açúcar hoje levando as meninas para a escola. Pô, tive que tomar uma Coca-Cola ali, porque você está dirigindo, né? Não tem muito jeito. Tive que encostar e esperar um pouco, eu estava com 51. Mas, enfim, eu vivo, sim, com diabetes vou fazer 40 anos já. Sou uma mulher de 50, tenho 2 filhas, uma de 8, que vai estar para fazer 9, uma de 11. E é isso, Tom, nós já fomos crianças, né? E é interessante como nessa briga de vaidades, acho que da internet. Acho que a internet deu uma travada. Nós somos suprimidos, talvez, nas nossas dores. Foram diferentes, não tenho dúvida. Acho que o tratamento era diferente, as tecnologias nós não tínhamos, né? Eu comecei a fazer xixi no tubo de ensaio e você colocava lá uns pingos de nem sei o que, colocava no fogo para ver qual era a cor da urina.
E eu lembro que ontem eu estava falando no café, porque uma vez eu fui questionar minha mãe, meu pai já é falecido. Falei, mãe, me diz uma coisa, como era essa questão da escola? Porque eu vejo uma luta das mães pâncreas, dos pais, para estar na escola, para poder auxiliar no manejo do diabetes. Não existia isso. Você tomava insulina de manhã e seja o que Deus quiser. A hora que eu voltava era aquela agonia de fazer a glicofita, e quando vinha a glicofita, a agonia também era para mim. Porque ou eu estava bem, não tinha feito nada de errado na minha cabeça, e tinha comido tudo ok, porque naquela época a gente achava que era só comida. E aí, de repente, meu pai colocava a glicofita, saía aquele verde quase preto, e eu ficava desesperada, porque eu falei, gente, da onde vem isso? E aí vinha aquele questionamento: o que você fez na escola? O que você comeu? E quando eu aprontava, eu sabia que eu aprontava e aí eu não queria fazer o xixi no copo. Já contei essa história, né? Eu fazia um xixi no copo, meu pai entrava comigo no banheiro. Até que um dia eu falei, vamos parar com essa palhaçada, porque eu não quero mais ninguém no banheiro comigo. Por quê? Eu deixava um copo com água e chamate dissolvido atrás do vaso sanitário. Ah, Pela angústia de falar, eu não quero que a glicofita saia verde ou preta. Então eu falava, fiz o xixi aqui. Até que um dia meu pai e minha mãe pegaram e falaram, isso não é xixi. Então, assim, cada um tem suas dores, suas angústias, suas experiências. E acho que é um pouco disso. E acho que a mídia tem que voltar a ser este lugar acolhedor. Julgar é muito fácil, né? Cada um tem a sua realidade. Acho que o ouvir faz parte do nosso processo de evolução. Eu ouvindo as suas histórias, eu amplio a minha visão do que é real. A sua realidade é diferente da minha. E cada sim. um tem a sua, né? É, apesar da gente ter uma condição semelhante, uma mesma condição de saúde, o organismo é diferente, a pessoa é diferente, a forma como o seu tratamento é diferente do meu. Podemos usar as mesmas insulinas e, às vezes, o cálculo da minha insulina é diferente da sua insulina. Primeiro que existem vários fatores que influenciam, né? Mas eu acho que o tema principal que eu queria trazer para cá é que, assim, quando eu criei meu canal em 2017, era para a gente acolher, trocar experiência e levar informação a tantas pessoas que não têm informação. Você trouxe uma coisa importante, que, assim, naquela época a gente não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? Por isso que as coisas mudaram. Não dá para a gente fazer comparações, porque lá atrás não tinha sensor de glicose. Lá atrás não tinha insulina de ação ultra rápida, então não aumentava a chance da pessoa ter hipoglicemia. Talvez hipoglicemia é algo novo com a chegada das novas insulinas. E aí eu queria até ouvir de você, né? Porque você que viveu 4 décadas aí com diabetes, está vivendo, né? Eu acho que é importante a gente trazer esse parâmetro para também não diminuir a luta de ninguém, né? Agora precisa entender se essa luta faz sentido, né? Quando a gente está lutando, ela faz sentido para quem? Para mim, ela faz sentido para todos, porque assim não tem nada de errado você lutar para você. Só não pode dizer que você está lutando por todos, porque aí é a sua realidade e não é a dos outros. Agora, quando você luta por todos, o contexto ele sai um pouco do seu umbigo, né? Você tem que começar a olhar a realidade do Brasil e tem que entender. E eu falo sempre o seguinte, né? Eu não sou influenciador, eu não vim nascer para as redes sociais sendo influenciador. Eu já era na minha profissão como jornalista, com 17 anos trabalhando em televisão. Eu vim para cá porque eu via que eu tinha uma visibilidade para quem me assistia naquela época. Eu entrava na casa de milhões de pessoas na hora do almoço, aos domingos, e eu falei, peraí, deixa eu ajudar essas pessoas, então, no canal que eu posso, porque dentro de uma grande emissora não vão abrir espaço para isso. E aí eu criei o canal para fazer, para levar informação para quem mais precisa, né? Que não tinha acesso, e eu era uma pessoa privilegiada também naquele momento. E aí eu vim para as redes sociais trazendo toda a minha bagagem, toda a minha formação e toda a minha credibilidade de um jornalista, que para trazer informação a gente tem que checar, a gente tem que apurar, a gente tem que saber como abordar, né? Isso vai ter erros, podem acontecer, como qualquer profissão a gente pode errar, mas assim, se existe um preparo
para você trazer informação. Hoje, né, muita gente acaba surgindo nas redes sociais porque estão compartilhando a sua vida, né? Isso não há nada de errado, tá? Deixar bem claro, eu acho que isso é super importante, mas talvez as pessoas elas não tenham ideia da responsabilidade que elas têm ao compartilhar qualquer coisa sobre a vida dela ou qualquer outra informação, porque aquela informação pode ser tomada como uma verdade absoluta e colocar em risco a vida de outras pessoas. Hoje, na era da fake news, se a gente não tiver todo um processo de cuidado, de apuração, de saber, de colocar, né, nas redes sociais, a coisa ganha uma proporção e que você tem que saber qual é a sua responsabilidade. Eu escutei um dia o Luciano Huck falando para o Carlinhos Maia, que ele disse assim, olha, eu não tenho conhecimento técnico para poder falar sobre determinado assunto, as pessoas pedem um posicionamento, mas eu não me sinto. E o Luciano virou e falou assim, a partir do momento que você ganha uma visibilidade, tem milhões de seguidores, você tem que saber qual é o seu papel dentro da sociedade. Não é simples assim, eu tenho muito seguidor, então vou falar para as pessoas, não precisa cuidar do diabetes. Tipo, olha a falta de responsabilidade que você tem, né? Então, independente da quantidade de seguidor que você tem, se você influencia um grupo de pessoas, você tem que saber qual é o seu papel e se preparar, se educar, saber a forma de colocar e buscar capacitação, porque é muito fácil, às vezes, só compartilhar a sua vida e achando que não tem responsabilidade nenhuma. Em algum momento, essa cobrança vai chegar e a gente já está vendo isso acontecer. Sabe por quê? Porque as cobranças aumentaram, os ataques aumentaram. Hoje, eu compartilho uma notícia, minha amiga. No primeiro momento, já chega a notícia dizendo assim, mas tem que dizer que o diabetes era mal controlado. Meu amigo, nem o médico está dizendo que é isso. E detalhe, quando a gente fala em diabetes mal controlado, se você tem diabetes, em algum momento sua glicose está descontrolada, porque senão você não teria o diabetes, né? Então, o que esse descontrolado em algum momento da sua vida? Os médicos vão dizer, né, que a ciência explica que se ficar um período, isso não vai refletir. Mas, assim, uma vida inteira, vários períodos, qual que é o impacto disso? A gente tem uma condição de saúde. Não dá para a gente viver numa realidade que não, eu tenho diabetes, mas minha vida é normal. Não, seu organismo não funciona, sua imunidade não é normal, não é igual a de uma pessoa que não tem essa condição. Então a gente tem que ter uma certa clareza. Não é assustar as pessoas. Tanto é que aqui no Diabético, agora é regra. O que a gente produz tem um problema, dengue aumenta o risco de complicações e casos graves. Entenda como prevenir, porque não adianta nada. É um alerta, Tom, é um alerta que todo mundo gostaria de ter. Quisera eu ter as informações que hoje eu tenho na época onde eu sofri com o pé diabético, que você sabe que é minha bandeira. Inclusive, gente, estou com uma dor de cabeça que meu pé não fechou. Estou há 5 meses cuidando, com uma hemoglobina glicada ótima de 5,9. Então, assim, o nosso organismo não funciona como de uma pessoa normal. Quando eu falo de uma pessoa que não é normal, né, a gente fala, nossa, você está sendo preconceituosa com você. Não, eu não estou dizendo que eu sou incapaz, nem que você é incapaz. Nós temos uma condição peculiar de saúde, né? Então, assim, estou sofrida com o pé, ontem fiz lá um curativo, saiu uma herpes na minha boca, que já é um sinal de uma imunidade baixa. Vou só ligar o ventilador aí para te falando. À vontade. Mas eu acho que o Tom tocou num ponto que a gente precisa começar a debater de forma saudável, que é o nosso papel aqui. Quando também a Eloibet surgiu, em 2018, eu não sou profissional de saúde, eu não sou jornalista como o Tom, eu sou uma advogada da área da saúde há 24 anos, que me senti na obrigação de fazer mais pelas pessoas. Mas é isso, eu tenho que saber até onde vai a minha liberdade de compartilhar experiências. A partir do momento que eu trago uma informação onde eu preciso do endosso médico, eu vou procurar médicos que consigam e que topem elaborar uma matéria ou um post comigo, né? É assim, Elô, nossa, eu vejo que você acorda com uma glicemia muito baixa, o que você come? Eu não consigo te falar o que eu como porque eu tenho uma nutricionista que me acompanha. Talvez o que eu como não vai funcionar com você. Qual é o seu estilo de vida? Você é esportista? Sou, então eu não sou. Já parte do princípio de que as realidades são diferentes
e você precisa. Ah, mas na minha cidade eu não consigo nutricionista. Eu entendo. Eu, como advogada, sei que é muito difícil a gente conseguir especialistas da área, mas eu tenho que entender que eu seria leviana e estaria cometendo um crime se eu prescrevesse o que eu como para outra pessoa. E um ponto importante, então, que eu queria discutir com você e com quem está aqui na nossa live, na tua live, é assim: uma coisa que eu vejo que me angustia muito é que as pessoas se inspiram em outras que estão aí com visibilidade, com influência. Então a pessoa vai lá e coloca que ela teve uma glicemia maravilhosa o dia inteiro. Eu duvido. Quando você faz o recorte do seu sensor, são as últimas 4 horas. Pergunta como foram as últimas 24. Eu vou te mostrar um negócio enquanto você fala que ontem eu fiz isso, ó. Eu poderia simplesmente fazer esse recorte aqui, ó. Tá maravilhosa, Isso, né? Olha que minha glicose. maravilhoso. Aí agora deixa eu só passar aqui para você olhar a realidade. Eu pus ontem no meu stories que eu comi uma batata frita e tomei um café com açúcar, o meu negócio fez assim, ó. Tum! Ó. Essa é a Aí realidade. eu vou te contar uma coisa. Eu coloquei aqui, muita gente veio dar pitaco, dizendo assim: nossa, você está tendo hipoglicemia. Meu amigo, eu tenho uma das maiores referências que me acompanha. Como a minha, doutora Denise. Dona Denise Franco, que é minha segunda mãe, inclusive. Ela sabe dessa realidade, ela me ajuda nessa realidade. Não compara o meu gráfico com o seu gráfico. Eu só quero mostrar que os desafios existem e que a maioria, e vamos ser muito sinceros, 30% da população com diabetes tipo 2 consegue manter um bom controle. Um bom controle é 70 Assim, hemoglobina glicada em sim. 7, tá? Aí quando você vai em diabetes tipo 1, a gente tem 25% dessa população que consegue manter um bom controle, ou seja, uma hemoglobina em 7. Hemoglobina glicada, para quem não sabe, é a média dos últimos 3 meses da sua 90 glicose. dias lá. Só que existem 122 fatores que podem influenciar essa hemoglobina glicada. Eu não gosto de ficar falando da minha hemoglobina glicada, sabe por quê? Porque muitas das vezes eu vi a minha glicose em 200, 300, muito tempo, por crises alérgicas, por erro de dosagem, por falta de informação. E quando eu ia fazer hemoglobina glicada, Tava... estava 6,4, 6,5. Ou seja, eu comecei a perceber que aquilo, para mim, não significa que não é confiável, que existia alguma diferença. E até que eu encontrei no Congresso Europeu de Diabetes um estudo que dizia que existem 122 fatores que podem influenciar. Inclusive, a mulher, quando está em período menstrual, a hemoglobina glicada dela, se ela fizer nesse período, vai dar alterada. Pessoas, né, negros, né, a população negra, pode também ter alterações. E esse estudo fez comparações entre negros africanos e europeus e a população americana. E perceberam também essa diferença até em relação à etnia dessas pessoas que podem influenciar. Então, o corpo humano não é uma coisa tão simples assim. Eu na E eu... menopausa, Tom. Eu na menopausa. Ai, Elô, você sabe tudo de diabetes. Primeiro que ninguém sabe tudo da diabetes, porque é o que você falou, são 122 fatores. E muitos dos fatores a gente nem sabe. Por exemplo, eu tive uma noite mal dormida porque eu estou preocupada com o meu pé. O meu emocional, hoje, na menopausa, acaba impactando em hipoglicemia. É uma coisa louca. Antigamente aumentava minha glicose, hoje diminui. E aí, um ponto importante que você falou da hemoglobina, só para dar um. É o seguinte: eu estava vendo um estudo que o meu médico do pé me mandou, do quanto hoje a variabilidade glicêmica diária ela é levada mais em conta do que a hemoglobina glicada, que é o que você alertou. Eu tô com a hemoglobina glicada, ok, eu também, 5,9, mas se eu for olhar meu gráfico, eu tenho dias onde eu sofro para baixar uma glicemia de 230 para chegar em 180, eu fico horas ali. O que isso impacta? E aí, só para a gente dar para você falar, mas uma coisa que eu queria dizer é isso: quando você se inspira em alguém, é legal, desde que você entenda que a realidade do outro não é como a sua. E o que eu vejo hoje é que essas pessoas acabam fazendo com que outras
não aderem mais ao tratamento. Ou seja, já que eu não tenho aquilo que aquela tem, eu vou fingir que eu não tenho diabetes, que é mais fácil. Porque causa uma frustração tamanha na pessoa que ela fala, bom, por mais que eu faça, eu não consigo ter a vida daquela pessoa, então é melhor eu fingir que eu não tenho diabetes, porque nós temos que entender que a grande massa é diabético tipo 2, Tom. É diferente da nossa realidade. Então a Uhum. pessoa não tem talvez tantos sintomas como nós, né? Que aprendemos desde cedo a identificar os sinais do nosso corpo. Então, para ele, não ter a vida daquela pessoa é uma frustração. Ele gosta de consumir aquele conteúdo, mas é uma frustração tão grande que ele fala: é melhor eu não fingir que eu não tenho diabetes, afinal de contas eu não tenho tanto sintoma, eu estou ótimo. Que a gente sabe que é uma doença silenciosa justamente por isso. Né? Exatamente. Elo, o espaço é para você falar o tempo que você quiser, tá? Mas eu vou responder só uma pessoa Claro, aqui. Ela não estou é conseguindo ver doutor muito. Naim, psiquiatra. Na verdade, são 122 fatores que influenciam o resultado da hemoglobina glicada e 42 fatores que influenciam a glicose no sangue. Eu tenho um estudo, inclusive, esse dos 122 fatores que influenciam na glicada, doutor, ele foi publicado na revista Diabetes da Associação Americana de Diabetes. Eu vou tentar achar o estudo aqui, porque eu fiz até uma matéria sobre isso, e depois eu compartilho aqui com vocês, mas são 122 fatores que influenciam no resultado da hemoglobina glicada, E segundo esse na estudo, glicemia, e da glicemia são os 42, 42 ou 40, 40, eu não 42? lembro se são 42 ou 48. Eu lembro que eu também É fiz um post. 42, na verdade. São 42, eu lembro agora. 42 fatores que podem influenciar e impactar a questão da glicose, né? Uma delas, a questão emocional. Eu estava falando que eu fiquei 1 hora e 28 minutos no telefone com a Latam para poder fazer uma troca de voo. Sério, a passagem está R$ 600. Eles estavam me querendo cobrar R$ 1.600. Eu comecei a ficar tão irritado e assim, eu sou muito calmo até um certo ponto, mas eu acho que eu vou até o meu limite. E aí eu fiquei muito estressado. A glicose subiu e tá subindo, ó. Porque eu só tomei, agora eu tomei café, né? Mas ó, e ela tava tudo dentro do alvo até então. Subiu. Enfim, faz Isso, parte. que Já bom, sei. estamos vivos, Tom. Eu acho que a comparação é essa. Quando você tem aquela linha retinha, é perigoso. Eu tenho um batimento cardíaco aqui. Eu falo que nós não somos diabetes, né? As pessoas falam, realmente, diabetes não me define. Nós somos um complexo maior. Mas tudo aquilo que faz parte da nossa identidade, Tom, Elô, impactam o diabetes. Então, se eu fico nervosa, impacta. Alguém está falando aqui, a Dani, nossa, tô na menopausa também. A menopausa é um nocaute na mulher que eu tô lidando com um novo organismo. Eu tô reaprendendo a lidar com a relação diabetes-elô. Então, é isso. Se eu tomo. Bom, primeiro que a gente tem uma memória péssima. Às vezes eu esqueço de tomar as medicações. Se eu tomo a medicação no horário que não estou acostumada, a minha glicemia sofre. Ah, já esqueci de tomar meu remédio de Aí, tensão. eu sofro, às vezes eu tomo a basal tão automático que dali uma hora eu tô falando, meu Deus do céu, tomei ou não tomei? Então hoje eu tô fazendo uma anotação na minha agenda, que é advogada, né? Eu tenho que falar, tomei a basal, dou um check. Mas assim, nós temos que lidar com isso e entender que essas limitações que não me tornam incapaz, quando eu tenho consciência delas, eu vivo de forma plena. Ó, o psiquiatra, né? Psiquiatria. Ah, ô Naim, obrigado. Tá falando aqui, show de bola, obrigado. Meu menino de 8 anos tem Demil e aí foi uma grata surpresa trombar com o seu Instagram como as lives que você tem feito. Vou iniciar o atendimento por aqui. Bom trabalho para você, obrigado. Eu fico até arrepiado, porque no fundo, gente, eu também fico um pouco Ah, emocionado, tá? claro que tem que ficar, né? Porque no fundo é o seguinte, eu tô falando de uma pessoa que entende sobre medicina. E eu acho que é o exemplo claro que, assim, por mais que as pessoas sejam profissionais da área da saúde, a gente não entende de tudo, assim como eu não entendo de tudo da minha área. E quando as coisas acontecem com a gente em casa, é muito mais difícil de lidar. Não é tão fácil colocar toda a teoria em prática, né? E nos últimos meses eu tenho percebido o quanto de profissional de saúde tem vindo até aqui para poder acompanhar o trabalho, não só pelo fato de ter alguém na família, mas também para ampliar o seu conhecimento. Eu acho que isso é fundamental. Vou ser muito sincero, e aqui é um desabafo. Eu poderia
estar numa TV aberta fazendo assuntos diversos, né? Falando sobre todos os assuntos, falando de celebridades, que nos dias de hoje poderiam me dar muito likes, assim, né? E eu optei em 2021 em transformar isso daqui num veículo de comunicação sobre a minha história, sobre as histórias dos outros e o veículo confiável de informação que a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E é muito importante poder perceber que as pessoas estão confiando. Claro que eu não vou agradar todo mundo e assim seria um erro da minha profissão, então, se eu agradasse todo mundo, porque informação não agrada. Informação é aquilo, é um fato. Agora, entretenimento é obrigação agradar. Então, o meu objetivo aqui não é agradar as pessoas. Claro que eu quero acolher as pessoas, né? E aí, esse fato de agradar vai depender muito do estado emocional dessa pessoa. Às vezes a pessoa não está bem, viu uma notícia no meu canal e aquilo vai fazer mal para ela. Eu sugiro, para de seguir naquele momento, volta depois. Não tem problema nenhum, porque alguém vai se beneficiar daquela informação. Eu, às vezes, eu não abro o Instagram. Eu tenho um pessoal que é maior do que o de um diabético e às vezes eu não abro porque tem coisas que eu não quero ficar vendo, porque aquele momento eu não quero. Um diabético se tornou também um trabalho meu. Mas tem dia que eu olho para a Laura, que acabou de entrar, e falo assim, Laura, vai tocando aí, porque hoje eu não estou bem. Tipo, e eu tenho que saber me respeitar, né? Porque além de comunicador, eu também sou uma pessoa. Você precisa se Não é acolher, legal. né, Tom? A gente precisa saber se acolher. E assim, e também, Elo, não é legal o tempo todo, às vezes, né? Eu estou num dia mal, com a minha glicose ruim, e aí vem uma notícia dizendo casos de doenças do coração, infarto, 4 vezes maior em população com diabetes. Isso aqui é invenção da minha cabeça, tá, gente? Eu estou só colocando para vocês entenderem. E aquilo me pega como um ser humano. E eu tenho que tirar, às vezes, a minha parte de paciente, a pessoa que convive com a condição, para poder escrever, para alertar as outras pessoas, porque eu me propus a isso, né? Senão eu fico lá na minha vida do outro Instagram, monetizando, fazendo publicidade, que não tem nada de errado, fazendo dancinha de TikTok, falando de outras coisas, participando de eventos. Mas assim, eu escolhi estar aqui para passar informação. E é essa a minha missão. Talvez eu não te agrade no momento. Hã? É o seu propósito, né, Tom? E assim, é muito triste perceber que nos últimos meses, principalmente, as redes sociais se tornaram uma batalha entre as pessoas com a condição. E eu vou ser muito sincero, eu acho que assim, é um tema muito polêmico, mas eu preciso falar. O que era para a gente se unir para conseguir um projeto de lei, né, para beneficiar pessoas com diabetes, está sendo usado de uma forma muito negativa, apesar dele ser tão importante para a gente, por algumas pessoas, eu não vou dizer por todas, que está gerando também uma luta maluca entre uma pessoa e outra com a mesma condição. E é muito triste isso, porque não é para mim não é justificativo você vir aqui nas redes sociais dizer assim, olha, o diabetes tipo 1 não é uma condição como tipo 2. Se você conhece alguém que não se cuida, gente, vamos parar de estigmatizar quem tem diabetes tipo 2. Muitos fazem o tratamento igualzinho do diabetes tipo 1, que fazem uso de insulina. Eu entendo que o diabetes tipo 1 tem algumas características importantes, mas não é para se tornar um campo de guerra para a gente conquistar, porque a gente vai perder força, sabe por quê? Porque quando as pessoas falam em diabetes, elas vão lembrar do diabetes tipo 2. Por quê? Tem 18 milhões de pessoas. É a grande massa, é a maioria, né? Então, um trabalho sabe que eu sou polêmica nesse assunto, acho que você sabe que eu também gosto de trazer, nem sempre me posicionar, nem sempre de acordo com aquilo que as pessoas esperam que a gente fale, porque as pessoas querem de encontro com aquilo que elas querem ouvir e tá tudo bem. Só que aconteceu o veto, eu noticiei, inventaram que eu fiz um L, que eu, falando em quem eu voto, eu nunca compartilhei quem eu voto aqui. Talvez na pandemia eu tenha criticado o governo da pandemia, mas eu não falei para ninguém qual foi o voto que eu tive ali. E assim, é o meu direito. Agora, eu não uso da minha profissão, nunca usei da minha profissão para ser cabo político e partidário de alguém, né? E assim, você o tem PL 687 ele é importante para todo mundo, principalmente para os mais pobres.
porque são eles que são... Porque, assim, Eles são impactados pelo PL, não nós, quatro, e né? muitas das vezes eles nem estão sabendo o que está rolando, eles nem fazem ideia do que está rolando. Então, enfim, eu acho que a gente tem que colocar um basta. Eu sou super a favor a todas as... Mas eu acho que desde aquele momento virou uma luta desenfreada e confundiram as coisas. A luta que todo mundo busca por uma luta política partidária. Porque, assim, meu amigo, falta de insulina tem desde quando eu descobri que eu tenho diabetes. Acontece o tempo todo, acontece em todos os governos. O problema é muito mais embaixo também, né? Porque se a gente for olhar os Estados Unidos, Reino Unido, África, Venezuela, vários países sofrem do mesmo problema. Tom, uma Mas, coisa assim, importante, só para você, só para a gente contextualizar isso, não é porque houve um problema no PL, né, que a gente está falando 2687, um problema técnico, que isso faz, que disso a gente pode falar que foi um ato desumano. Ou a regra é para todos, ou a regra não funciona. Nós não queremos um país mais justo. Acho que eu e você e todos aqui gostaríamos de uma sociedade que pudesse arcar com todos os custos de todas as condições. Então, o que eu acho que aconteceu, e cada vez tenho mais certeza disso, eu converso muito com o Tom a esse respeito nos bastidores, é uma adoção de um discurso de que o mundo gira em torno de diabetes. Gira em torno do diabetes quem convive com ele. Quantas condições de saúde existem no país? São inúmeras e todas elas estão lutando também pelo seu pedacinho, pela conquista de direitos que é difícil, é uma luta árdua, é uma luta contínua. Não é porque se a gente, de repente, não conseguir derrubar o veto que nós não vamos ter nada. Nós temos leis que amparam o diabetes, nós queremos melhorias. Mas, assim, o que é analisar o que aconteceu de errado. O que aconteceu de errado? Qual é o próximo passo para melhorar? O que nós precisamos cumprir de protocolo para que um projeto de lei efetivamente seja aprovado? Mas eu acho que mais importante do que isso, não é só ser aprovado, ele é viável depois de aprovado, de ser implementado na população, porque não adianta nada eu falar, o projeto de lei passou. Tá bom, o que eu vou ter direito com esse projeto? Você vai ter direito à ajuda de custo. Todo mundo vai conseguir ter ajuda de custo, gente? Não é que o governo dá alguma coisa para nós. Nós simplesmente temos aquilo, uma verba voltada para a área da saúde, porque também existem inúmeras outras áreas que precisam da injeção de dinheiro, mas de um dinheiro arrecadado do imposto que cada um paga aqui. Não é verdade? Então, assim, o que me preocupa, Tom, é esse discurso extremista. Houve uma decisão desumana. Elô, mas você está justificando o injustificável? Porque existe desvio de dinheiro. Eu não estou entrando no mérito de desvio de dinheiro, porque desvio de dinheiro a gente sabe que acontece desde que eu sou gente. Como que nós construímos e conseguimos conquistar uma sociedade mais justa na questão da saúde? Continuar lutando. Não é um projeto, que vai contemplar as inúmeras dificuldades e obstáculos que o diabético tipo 1 e 2 passa. Que é o que o Tom falou, nós somos uma minoria dentro de uma população que é uma maioria que é o diabético tipo 2. Aliás, não te cortando, mas você fez uma análise, gente, se vocês não assistiram essa análise dela, uma alternativa muito inteligente que eu achei, e eu nunca tinha parado para pensar, porque eu sempre olho pelo viés do diabetes mesmo. Que você falou assim, o problema, quando aquela mãe foi retirada da escola, porque o filho tem 5 anos e não tinha ninguém para acompanhá-lo, fazer a medição, até tem a questão do celular, enfim. Você trouxe um problema que é muito mais amplo e que talvez isso seja até mais viável para a gente conseguir lutar, né? Que é a falta de um profissional de saúde dentro das escolas. Porque ele não vai atender também só a pessoa com diabetes, que é super importante e é por isso que a gente luta. Mas vai ter o celíaco, talvez, o asmático, quem o autista, o que tem síndrome de Down, porque hoje existe síndrome de Down, autismo, ou seja, você acaba beneficiando uma parcela maior.
porque por mais que a gente lute por nós, né, porque a gente quer ter mais acesso, que a gente e muitas das vezes as pessoas não querem ter esse bate-papo mais aprofundado porque fica no raso, né? Achar, todo mundo acha. Eu posso dizer para Elô, do tipo assim, nossa, Elô, você engordou, né, nos últimos meses. Aí você vai falar para mim e falar assim, não, eu não engordei. Aí eu falei assim, não, mas eu tô achando E você engordou. que você engordou. Aí você fala assim, não, mas eu pesei e na balança diz que eu não pesei. Você vai acreditar em mim, que tô só achando, ou na balança dela, que tá mostrando o que aconteceu? Mas quem quiser ouvir, se o que você falou vai de encontro com o que a pessoa gostaria de ouvir, ela vai acreditar em você. Exato. Este é um grande problema da nossa sociedade. A gente, óbvio que você tem direito à liberdade de expressão, à sua opinião, mas nós temos, como seres humanos que estamos aqui para evoluir, estarmos abertos para ouvir, para mudar de posicionamento. Eu não sou a Elô de ontem. As coisas mudam, né? Eu acho que você olhar para o seu lado, entender a realidade do outro, faz com que você mude a sua perspectiva. Então, por exemplo, você falou dessa coisa do profissional de saúde, e eu vou além. Não é nem de uma condição específica, crônica. Minha filha está lá num, sei lá, num futebol, cai e bate a cabeça, você não tem um profissional para atender? Você vai esperar acionar uma UBS mais próxima para que da UBS mande uma ambulância. Nesse meio tempo, pode acontecer uma tragédia, gente. Então, assim, e vou além, né, Tom, que é aquilo que eu coloquei para você, tá ótimo. Aí, vamos sair do mundo jurídico, que é o meu, de regra, daquilo que tem que ser feito, que a escola precisa, ela tem obrigatoriedade, vamos supor, para amanhã ter um profissional de saúde. Eu vou confiar nessa escola de que este profissional de saúde vai realmente dar o tratamento adequado para minha filha? Porque aí é uma questão emocional. Eu vou ter plena confiança em deixar a minha filha ou meu filho lá? Isso vai além da regra, isso vai além do que a lei contempla. Eu não vou mais. Eu já tive inúmeros casos de pessoas que vieram e falaram para mim: Elô, meu filho foi barrado na escola porque ele tem diabetes. Você tem prova? Não, não tenho prova. O que eu posso fazer? Você pode fazer um BO na delegacia, tem gente que tem prova. Você vai no... Ou vamos entrar com processo judicial, mas a pergunta que não quer calar, para você nem gastar dinheiro, mesmo que a justiça determine que é obrigado a aceitar seu filho, é lá que você vai deixar? Talvez se a pessoa tiver uma condição e tempo para pensar e refletir sobre o assunto, ela vai talvez mudar de ideia. Agora, para aquela família que não tem alternativa, vai Não, ter que. vai, mas os problemas não acabam aí, Não então. exato. Os problemas Você são novos, né? continua. O Inclusive. problema, mesmo que você falou, quantos profissionais de saúde não sabem lidar com diabetes? E eu tenho inúmeros casos, como você também. Eu brinco, eu tenho causos de leucobete de médicos que eu já fui em hospital privado. Eu vou fazer um exame no dia seguinte, vou entrar em jejum, estava lá prescrito um soro glicosado para conectar em mim quando eu fosse para o exame, porque eu ia estar anestesiada, se eu tivesse uma hipoglicemia, basta ligar o soro. A mulher veio colocar o soro em mim 10 horas da noite. Ah, estou vindo aqui, mas como assim? É amanhã às 10 da noite, às 10 da manhã. Ah, a senhora me desculpa. Eu falei, desculpa, mas se eu não estivesse consciente, você ia colocar o soro glicosado e ia morrer à noite. Então, poderia acontecer. Você entende? Então, assim, o buraco é mais embaixo. O problema é que nós precisamos entender que os inúmeros fatores que permeiam a nossa comunidade são inúmeros, são cansativos, mas é uma luta que tem que continuar. Não é porque um projeto foi vetado que o mundo acabou. Nós vamos continuar. É um projeto que não vai sair de pauta. Talvez a gente tenha que voltar a estacar zero e propor um novo projeto de acordo com tudo aquilo que se exige dele. E vamos continuar. E eu acho que vale a gente trazer isso, né? A gente está falando do projeto 2687, que assim, a gente tem que parabenizar quem luta, quem está engajado nisso. O que a gente está trazendo aqui é apenas um ponto de vista para que esse projeto ele não tem dono, tá? Projeto de lei não tem dono. Apesar de ser a Flávia Moraes, a deputada que foi lá e protocolou e tal, projeto de lei é da população, de uma forma geral. Não tem dono. Se tiver dono, tem algum problema, tá? Não pode ter dono. Segundo, se você tem um projeto de lei como esse, né,
e que quer beneficiar todo mundo, ele não pode ser partidário. E você tem que entender de política de uma forma mais complexa. Porque política é jogo, meu amigo, e a gente nem está preparado para participar desse jogo. Por quê? Porque é óbvio que tem partidos que vão falar o que a gente quer ouvir porque a gente está sensibilizado. Mas ele tem um objetivo de usar a nossa causa a favor dele. Né? E aí, independente do tipo de partido, porque eu não tenho político de estimação. Se você tiver, aí a questão é sua. Eu, como jornalista, eu tenho certeza que uma pessoa, eu posso votar em qualquer presidente, deputado, o meu papel é cobrar ele de fazer um bom trabalho, né? Independente de partido, porque a gente vive uma democracia e você pode fazer o que quiser. Agora, o que não dá é as pessoas começarem a dizer, votou num ciclano, merece morrer mesmo com diabetes, tá? A pessoa com diabetes falando da outra. Sim. Porque a gente só perde nessa, né? Porque aí leva a condição de saúde para uma outra discussão que nem vem ao caso. Apesar de tudo ser política, o que a gente está tentando fazer é melhorar a qualidade de vida das pessoas. E o que a gente está fazendo é completamente ao contrário, atacando, mexendo com o psicológico das pessoas. E assim, meu amigo, se você tem alguma coisa partidária e para você tudo é partidário, o problema é seu. As pessoas elas não vivem nessa bolha. Talvez algumas vivem, né? Mas a maioria não, porque cada um tem que trabalhar, as pessoas têm que se sustentar. Tem gente tem políticos de todos os partidos fazendo coisa boa e fazendo coisa ruim. A gente tem que saber, né, exatamente o que a gente tira de benefícios dessa classe, né? Agora, a gente está falando do PL 2687, né? Mas a gente voltar ao assunto de que essa rede social, né? Ela começou com famílias procurando ajuda, apoio, rede. Começaram lá com os blogs, quando não tinha ninguém informação sobre diabetes. Eu passei 5 anos sem ter nenhum tipo de apoio em relação ao diabetes. Então, tudo que eu fiz foi baseado no que o médico me dizia, né? E eu também já fui para um hospital, né, um hospital particular em São Paulo, que eu fiz uma cirurgia de emergência, tiraram a minha insulina e tiraram a minha medição de glicose. E sabe qual foi a justificativa? Olha, aqui o protocolo é medir 3 vezes no dia e aplicar insulina só para correção. Eu estava com 340 de glicose. Eu corria o risco de ter uma cetoacidose a qualquer momento. E não existe essa compreensão. Então, o problema está na educação, né, e na forma como os locais e até mesmo a área da saúde administra pacientes com essa condição. Aí quando você vê a história da menina de 12 anos que foi lutar e que mandaram ela tirar o sensor, o problema todo, ele só traz à tona uma questão, que os locais não estão preparados para lidar com essas diferenças. É esse o ponto da questão. Será que quem criou essas regras entende que pode ter essas variáveis? E o que fazer quando essas variáveis acontecem, né? Porque você está ali, eu falo que o discurso da inclusão é muito bonito, né, Tom? Será que ele realmente é efetivo? É isso. Como que eu posso pedir? A pessoa está lá, e não adianta falar que o problema é a pessoa. Eu concordo, talvez a pessoa não tenha a empatia de se abrir para ouvir, mas talvez também, vamos nos colocar ali no lugar da pessoa, ela tá cumprindo regras. E se ela não cumprir a regra, ela vai ser mandada embora. Você tem os dois lados da moeda. Eu não estou querendo amenizar para nenhum dos lados. Eu acho que a gente tem que batalhar nessa questão da educação. Como nós, como sociedade, precisamos nos unir para talvez não querer uma lei. Claro, todo mundo vai querer. Projeto de lei, ele é essencial, mas existem outras iniciativas que são tão importantes como o que você faz dentro da tua comunidade para levar informação de diabetes? Pô, toda vez eu estou batendo na porta da escola que eu quero falar sobre diabetes. Elô, mas nós temos aqui 3 alunos, mas são 3 alunos, são 3 vidas. Eu gostaria de ter o espaço para falar e eu já falei meia hora sobre diabetes. Então, assim, procurar o seu espaço dentro da sua alçada, do seu bairro, do seu clube, da comunidade onde você convive para falar. Cada um falando um pouco da sua realidade, abre a mente para entender que a realidade é mais complexa do que aquilo que a gente imagina. Né? Exato.
E através dessas pequenas iniciativas, talvez a gente consiga chegar naquilo que é o nosso principal obstáculo hoje, a falta de informação. Se a gente está falando em 2025, as pessoas continuam achando que eu sou diabética porque eu comi muito doce. E que nem o diabetes tipo 2 deveria ter esse estigma, né? Mas tem, então assim, o que eu vou ficar brava toda vez? Eu falar, então, a pessoa, a informação que chegou para ela foi essa, Tom. Ó, não sei muito longe, eu já contei para você, o melhor amigo da minha filha mais nova tem autismo. Eu sabia o que era, mas eu passei a entender a realidade de uma família com uma criança autista quando eu passei a conviver. Eu também, eu tenho uma grande amiga que o filho dela tem o autismo nível 3, aquele que não verbal, e ela acompanha muito a nossa luta, né? E ela diz assim, amigo, eu passo o maior apuro, eu não consigo vaga de escola, mesmo particular, eles inventam uma história que não, para não Fala ter, que não tem vaga. não tem vaga. Tá tudo Quando preenchido, né? vai para a pública, nunca tem um professor de apoio, então o filho dela já se perdeu dentro da escola, ele não sabe. Isso acontece muito, que ela mostra os grupos, isso é comum. Existe uma lei que ampara, mas essa lei é colocada em prática? Como que funciona essa lei, né? E aí ela diz assim, eu estou quase ficando doida. Ela estava trabalhando, ela pediu para sair do emprego para poder trabalhar. Não dá para a gente achar que isso é normal. A gente sim tem que lutar mesmo para que Sim. mudar essa realidade. Mas ela optou em sair. Aí ela decidiu pagar uma escola especial, R$ 5.000 por mês para ficar meio período, para ela ter um pouco de tranquilidade e para o filho dela ter a questão da social, de aprendizado, ter o direito dele garantido, né? Sim. Ó, alguém colocou aqui, Tom, ó, o João. O negócio é mais em cima, Elô. Muitas vezes tem que vir de prescritores, de diretores, enfim, na maioria das vezes não aceitam ser educados. Concordo contigo, mas o que acontece? Quando você tem. Eu falo porque eu acho que é um pouco até da advocacia, quando eu estou no âmbito judiciário ali, que você está falando com o juiz, o cara está acostumado com uma coisa. Ele está lá, ele não quer parar para estudar, para ler, para entender que o mundo evoluiu. Então, eu concordo que muitas vezes vem de cima, e uma das coisas que eu gostaria muito de lutar, e vou fazer um convite ao vivo aqui para o Tom, para a gente ver se consegue fazer um projeto de lei. Eu, Elô, acho que uma das coisas principais e essenciais é que nós lutemos por um educador em diabetes em qualquer clínica, posto de saúde. Você precisa ter alguém que fale de diabetes. Se isso é viável financeiramente, eu não sei, tá? Estou aqui abrindo meu coração de verdade. Mas precisa haver alguém para lutar por nós dentro dessa estrutura que não está acostumada. É isso. Ah, viu? Sensor, arranca sensor. Pô, mas não precisa arrancar o sensor. Eu não estou indo para uma ressonância magnética. Vou fazer um exame de... Não, mas aqui é protocolo. Mas protocolo baseado em quê? No achismo? Então, assim, existem necessidades ainda mais da origem dos problemas do diabetes do que você querer contemplar problemas ainda maiores. Se a gente não conseguir minimizar esse impacto da falta de informação de base, talvez a gente não consiga realmente mudar lá em cima. Precisa ter um educador em diabetes em qualquer hospital. Para mim, o ideal dos mundos seria um educador em diabetes em todas as especialidades atendidas por aquele hospital, por aquele posto de saúde. É o que eu falei, não adianta eu querer, eu preciso entender como eu consigo moldar dentro de uma estrutura do processo legislativo para que isso se torne eficaz. Mas é isso, porque você vai falar com o diretor não tem ninguém diabético, ele vai falar que eu estou ali de mimimi. Eu tive falta de açúcar num exame que eu fui fazer de ressonância, um ultrassom de abdômen, e eu estava horas em jejum. E eu estava com 53. O médico entrou, olhou para minha cara e falou: espera meia hora, que daqui a pouco acaba o exame. Eu falei: o senhor não entendeu, eu não tenho meia hora para esperar. E ele não fez o exame porque eu não fiquei em jejum. Eu falei: o senhor não vai me deixar tomar a minha coca, eu vou tomar a coca e o senhor não faz exame, eu volto outro dia. Mas olha que absurdo, até uma médica aqui acho que foi até a Denise que falou: Elô, mas um gole de Coca-Cola não ia mudar o exame de ultrassom. Mas dentro da cabeça dele, ele estava descumprindo o protocolo e ponto final. E você está falando de uma saúde privada, né? Privado.
gente. Então, assim, se isso acontece comigo, nós temos que nos incomodar e onde isso acontece com quem nem tem informação para questionar. Porque eu tô lá questionando, eu tô com a minha Coca-Cola, eu questiono se não vai fazer exame, então passado bem, muito obrigada, eu volto. E quem não tem como voltar? A pessoa perdeu um dia de trabalho, pagou condução, demorou 6 meses para fazer aquele exame. Será que ele não vai ficar com a hipoglicemia, correndo risco de entrar em coma? Hipoglicêmica? São várias camadas, né, que a gente acaba tendo que avaliar, vai muito além. E eu vejo, às vezes, as pessoas dizendo... Esses dias mesmo, alguém me mandou mensagem dizendo assim: ah, mas você fala aí do seu privilégio, porque você não usa o SUS, quero ver você usar o SUS. Eu acho curioso, primeiro que assim, primeiro que não conhece a minha história, né? Durante 5, 6 anos eu não tinha nem dinheiro, eu ganhava 400, no máximo R$ 800, uma consulta com um médico especialista custava isso na época na minha cidade. Usei o SUS, pegava insulina no SUS, na época a Lantus, né, que era algo moderno que tinha, e a Malog eu comprava porque eles não forneciam. Meu pai dava cheque pré-datado para a gente sustentar. Não estou querendo fazer papel de coitado aqui, tá? Pelo amor de Deus. E para dizer o seguinte, e até mesmo hoje, tendo condições, eu também dependo do SUS. Imagina só se eu tivesse dependendo do SUS mesmo e não... Porque o plano de saúde no Brasil ele tem um papel também importante social dentro do sistema público de saúde. Ele ajuda a manter o sistema de saúde para as pessoas que mais precisam. Não é? Você que é especialista nisso, eu acho que vale a gente explicar isso. E muita gente vem dizendo para mim, ah, mas fora do Brasil as coisas elas acontecem. Assim, não conhece os Estados Unidos, né? Ou não prestou atenção quando foi lá, porque não tem sistema de saúde nos Estados Não, na Unidos. verdade, as pessoas acham. Outro dia eu estava vendo uma reportagem num desses. Essas séries que eu assisto no Netflix, que eu gosto muito da área da saúde, então eu assisti IAR, agora apareceu um que chama The Resident. As pessoas acham que quando você vai num pronto-socorro nos Estados Unidos, tudo é gratuito, tudo é pago. Não existe um sistema de saúde como o Brasil. O que eu acho interessante a gente falar, eu uso o plano de saúde, graças a Deus, mas muita gente às vezes me agride, falando, ah, tá vendo? Você tá falando, mas você usa... Eu não estou nem aí se o rol taxativo, que houve a discussão que nós tivemos há um tempo atrás, que impactava a questão dos planos de saúde, que o rol era taxativo, exemplificativo, ou seja, ou o rol era taxativo, só aquilo que estava lá contemplado é o que valia para o plano cobrir, ou ele era exemplificativo, ou seja, você tem lá exemplos e diante daqueles exemplos você teria sim a possibilidade de querer que o plano arcasse com algo mais que não consta no rol. E aí alguém falou para mim, não estou nem aí com essa sua briga, porque afinal de contas eu uso o SUS e você não. Eu disse assim, olha, então é melhor você abrir a sua mente, porque saúde é uma só. A saúde, gente, é uma só. Ela foi dividida porque o governo se intitulou falido, ou seja, eu não tenho condição de atender todo mundo, eu vou permitir que empresas, sim, eu vou terceirizar a saúde e essas empresas vão operar nessa área. De que forma eu não sei, mas da forma privada. E qual foi a forma? Eu vou oferecer seguro de saúde mediante uma mensalidade. Então, assim, a hora que nós aderirmos, somos poucos, sim, somos privilegiados de alguma forma, sim, mas quando eu opto pela saúde suplementar, eu saio da fila do SUS. Eu diminuo o fluxo de pessoas. Então, eu consigo que mais pessoas sejam atendidas. Por quê? Porque eu estou pagando por uma coisa que, na realidade dos fatos, eu teria direito, eu não precisaria pagar. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, quando nós lutamos por diabetes, é uma luta onde todos devem estar unidos. Quando falamos de lutas de condições crônicas, todas as doenças estão contempladas e todos nós devemos nos unir. Não pode não pode haver essa divisão de forças, porque você é da saúde suplementar, eu me sinto com raiva, e vice-versa. Somos todos lutando por melhorias. Somos todos lutando por um lugar ao sol. É complexo e é desafiador, porque, no fundo, é difícil as pessoas conseguirem, né, às vezes, por falta de informação, de conhecimento mesmo, sobre
esse assunto. Na verdade, todo mundo depende da saúde, é ponto. Agora, a saúde particular, quando eu pago para ter uma saúde, eu desembolso o dinheiro que eu poderia estar usando para viajar, eu pago para poder ter um plano de saúde. E eu não pago só para eu ter um benefício de ter uma... Porque, assim, vocês acham que é simples? Um monte de exame o plano de saúde não aceita. E olha que eu pago quase 3 mil reais de plano de saúde, gente. É real Plano mesmo. Porque o de plano... saúde, a saúde suplementar hoje é a que mais movimenta o judiciário. Não, e Tá? simplesmente, eles alguns planos não aceitam você com a condição, eles buscam um monte de alternativas. E aí tem até assunto para depois, quando a gente vem e quer jogar também a responsabilidade para os planos de saúde pagar todas as tecnologias, eu acho que esse também é uma discussão que deve ser. Podemos fazer outra live café, então. Porque no fundo, gente, alguém vai pagar a conta, não é o plano de saúde, viu? Pode ter certeza disso. Não que eu não acho que a gente tenha que lutar pelos direitos, mas eu acho que não vai ser todo mundo que vai ter esse direito, porque senão, primeiro que eles são empresas privadas, eles precisam ter lucro, senão eles fecham e tchau, acabou. Né? Mas uma coisa que eu vou deixar para a gente falar da outra vez é que, por mais que as notícias queiram nos levar a erro, todas as seguradoras de saúde fecham o ano no azul. Exato. Vamos pensar, eu vou dar um exemplo para vocês, só para vocês entenderem qual é a sistemática do plano de saúde. Quando eu pago uma mensalidade, por mais que eu e o Tom tenhamos uma condição crônica, nós não usamos o plano de saúde todo mês. Então, vamos comparar. A mensalidade é uma poupança que eu faço para que quando eu realmente precise e sofra algum problema de saúde, que eu queira um respaldo financeiro, é para lá que eu estou correndo. O que acontece é que na hora do vamos ver, nunca o plano paga nada. Aí eu te pergunto, o que eles fazem com o meu dinheiro? E normalmente hoje eu tenho uma briga ainda maior nos comitês de direito à saúde. Por que hoje os planos de saúde me obrigam a pagar para eu ser reembolsada 30 dias depois? Quando é 30 dias? Eles usam o nosso dinheiro, inclusive nesse período. Então, assim, não existe. Eu tenho dados oficiais de um processo que foi julgado pela ministra Nancy Andrighi do Superior Tribunal de Justiça, onde ela traz o balanço das seguradoras. Eles ganham muito dinheiro. Agora, é isso que nós temos que lutar. Eu também não gostaria de usar o plano de saúde. O que eu busco dentro da minha estrutura como cidadã e como uma paciente? Uma cultura de prevenção. Eu não quero que a bomba estoure, que o incêndio se instaure, para depois alguém vir lá e querer apagar. Sendo que para pagar é muito mais difícil. É o problema do meu pé. Quer dizer, eu fico 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Estou esperando o quê? Estou esperando ir para uma mesa de cirurgia, o impacto financeiro para o meu seguro de saúde vai ser muito maior. É tanta coisa, né? Se a gente ficar, a gente fala aqui o dia todo sobre esse tema, mas eu vou convidar você mais vezes. Inclusive, a gente vai estar mais presente também aqui nas redes sociais, que a gente vai preparar conteúdos informativos, educativos, né? Analisados também, né? Análises, melhor dizendo. Aquilo que eu posso analisar, né, Tom? Vamos falar a verdade? Que aquilo que você falou no começo, a responsabilidade. É cada macaco no seu galho. É o que eu falo e eu preciso falar. O Tom, eu falo para ele, Tom, você é uma referência porque você vem de uma formação jornalística. Então, gente, vocês têm que bater palmas todos os dias, porque o Tom disponibiliza seu tempo, seu carisma, sua vivência, mas acima de tudo, sua seriedade, credibilidade. Tom, as pessoas, você sabe o quanto eu te admiro, não é porque eu sou sua amiga. Desde o começo, eu quando tenho problemas, eu falo, dentro na comunidade de diabetes, eu brigo muito por isso, as pessoas precisam entender que precisa haver uma união. E se há uma pessoa que quer a união da comunidade em prol da coletividade, é um diabético. É verdade. Então, eu fico lisonjeada de estar aqui com você, querido. Eu agradeço de verdade, obrigado pelas palavras. Você viu que eu já emocionei aqui falando. Você é uma das pessoas que me inspiram, né, na comunidade. Por mais que às vezes a gente esteja lutando e sendo atacado o tempo todo, porque as pessoas talvez não entendam, e as pessoas às vezes não conseguem entender a diferença de algo publicado apenas para influenciar sobre a minha vida e outra que é jornalisticamente uma notícia
Até por toda a questão de colocar em xeque o que é informação e que todo mundo acha que é especialista da área, eu cada vez mais eu quero dizer o seguinte: eu quero ser ponte de informação, trazendo especialistas da área do direito, como a Elo, para poder falar sobre determinada área, porque ela sim entende do assunto, médicos, especialistas, nutricionistas, que são pontes para poder falar com gente que nunca teria acesso se não fosse o nosso canal. Então, eu quero agradecer de coração. E eu acho que... Deixa eu só ver um negócio aqui, porque senão eu vou fazer uma comemoração já junto... Eu posso fazer uma comemoração junto com você? Ai, pode, vou ficar feliz. Lá no YouTube, 300 pessoas inscritas no canal Um Diabético. Nossa, que show, Tom, parabéns. Ai, que delícia. É isso. É desbravar esse mundo que, assim, eu fico feliz demais, Tom, porque são 20 milhões de pessoas. Você tem muito ainda para desbravar. Eu falo uma coisa que eu posso até estar dizendo errado, porque não é minha área de atuação, então pode me ajudar. Mas quando as pessoas falam, olha, nossa, o Instagram está bombando, ele bomba, mas é uma plataforma que não atinge a grande maioria. As pessoas precisam, sabe do quê? Eu vou cutucar o Tom para a gente fazer evento presencial. A gente precisa ir nas comunidades. Tom, esse ano de 2025, eu vou cutucar o Rafael, nós vamos lá para Itabuna. Aliás, você está aí em Salvador. Quer dizer, nós temos que estar ali, gente que não tem tempo para estar no Instagram. É uma plataforma maravilhosa, uma tecnologia fantástica, mas que ainda não chega para todos. Então, parabéns por mais essa conquista. Então, mais essa conquista, ao todo, eu quero compartilhar também, são 12 milhões de pessoas alcançadas nos últimos 30 dias. Então, acho que, assim, acredito que muita gente está aproveitando para tirar algo bom dessas informações. Eu quero agradecer de coração a todos pela confiança e sempre lembrar que, assim, o meu objetivo é ajudar. Se isso não está te ajudando e está gerando mal, não há problema você parar de seguir, de verdade. Mas pode ter certeza que as informações aqui é para ajudar quem está precisando de ajuda. Aqui não é um Instagram que eu vou ficar fazendo entretenimento, que não é o meu... aqui, gente, só seguir aqui, ó, Um Diabético, tá? qual o Instagram do Tom? E segue também a Elo, para quem não segue. As pessoas, na verdade, Elo, eu acho que assim, eu tenho minha rede social particular, que tem 219 mil pessoas. Eu poderia estar lá falando sobre diabetes. Eu abri esse canal à parte, porque eu entendo que aqui as pessoas querem saber sobre diabetes. Sim. Então, se as pessoas querem saber sobre diabetes, é essa a minha missão, informação. Hoje eu trabalho com isso. E quando for uma publicidade, eu vou deixar muito claro para vocês o que é uma publicidade, para vocês saberem e para vocês confiarem. Olha, eu estou ganhando dinheiro para poder levar esse tipo de informação para você. O que não é publicidade, vocês vão ver que é informação. Então, eu vou sempre trabalhar com a clareza. Eu não vou fazer publicidade sem avisar que é uma publicidade para vocês. Vai estar numa hashtag, vai ter uma informação ali, vai ter uma collab com alguma marca. Isso vai acontecer. Eu estou fazendo o mesmo trabalho porque eu acho que existem leis também dentro do mercado publicitário e até das mídias, né? Quando você vê um comercial de televisão, você sabe que é um comercial de televisão. Nas redes sociais, a gente também precisa fazer isso, tá? Então, se tem alguém que você segue que está fazendo isso e não está te avisando, pode ter certeza que muita gente está achando que está dizendo por vontade própria, mas está ganhando por trás disso. Então, é importante a gente trazer esse conceito. E tudo que for algo patrocinado, vocês vão ler que vai estar patrocinado. O que não é, não vai ter. Tá bom, gente? Obrigado. Elo. Parabéns de novo, Tom. Que show. Mais uma conquista de números aí. Parabéns, meu Obrigado. Ó, só para dizer, lá no Spotify, no canal Um Diabético do Spotify, a gente vai subir esse bate-papo também. E em breve vai ter várias novidades para vocês. No fim de março eu conto para vocês. Eu estou me segurando, mas em breve vocês vão saber. Elo, obrigado, minha amiga. Beijo a todos. Um bom dia. Beijo, bom dia.